No que diz respeito a relações internacionais no agro, a China se tornou um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Ainda assim, a China é menos dependente de nossas exportações do que nós deles, né? Já que estão em grande disparada. Vamos ver aí quais possibilidades, desafios e mudanças podem vir para as relações Brasil e China. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. José Carlos de Lima Júnior, sócio-diretor da Marca Strat e cofundador da Harvey Agrobusiness School. Seja muito bem-vindo, José. Olá, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Em nome da Marca Strat e da Harvey, agradeço a oportunidade de estar com todos aqui na Força do Agro, aqui na Revista Oeste. O estudo mostra as relações entre Brasil e China, apontando cenários, desafios e oportunidades para o agronegócio. Ô José, como a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil? Esses dias atuais aí de embate tarifário com os Estados Unidos, e a grande pergunta que muitos fazem é como que deve se portar o Brasil numa relação de duas forças, no caso as duas principais economias do mundo, tanto o Brasil aí quanto a China. Desculpa, Estados Unidos e China. E aqui tem um fato relevante que a gente precisa considerar, né? Se o Brasil se liga aos americanos pelo continente, por outra, a economia nossa é totalmente direcionada para a Ásia. E nesse caso, o que a gente percebe de maneira evidente é que a China, desde que ela foi ali inicialmente aceita como observadora, depois passou a fazer parte como a integrante da OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, portanto, há 20 anos, desde 2004, a China tem crescido em relevância, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Mas aqui ela acaba ocupando as duas pontas, tanto na ponta de ser uma importante compradora, ou seja, numa parte de demandar a aquisição dos produtos aqui do Brasil, bem como na ponta exportadora. A gente também é um grande destino aqui dos produtos chineses. A metade das exportações do agro brasileiro vai para a China, mas os asiáticos conseguem diversificar o fornecimento, né, para serem menos dependentes do Brasil. Eu acho que casa um pouquinho com o que você acabou colocando aqui. Os impostos, as taxações de lá são menores, porque a gente sabe que a China, um país populoso, uma maior população do mundo praticamente, aí na China, por que eles conseguem ser menos dependentes? É que, na verdade, quando a gente pega e faz uma análise, né, dos países, sempre é importante a gente verificar como que foi todo o processo de desenvolvimento do país enquanto nação. E aqui tem algo que chama bastante atenção nossa, quando a gente pega e fala principalmente do agronegócio brasileiro, é que o Brasil hoje, quando a gente pega e analisa o status que nós, Brasil, alcançamos como um dos maiores produtores e exportadores de alimentos de todo o mundo, o fato é que a última política efetiva de Estado, ou seja, aquele que fomentou as bases para toda essa construção, foi lá nos anos de 1973 com a criação da Embrapa. E nesses últimos 52 anos, a gente nota que o Brasil não teve uma preocupação de fomentar e desenvolver as bases para uma nação se manter, digamos, autossustentável. Bastante diferente daquilo que é proposto dentro da China. Por exemplo, a China, ela tem desde todo o processo de reconstrução que ela passou a partir da pós-guerra ali, a partir de 1948, né, com a própria Revolução Cultural Chinesa, algo que chama bastante atenção é que a China ela procurou crescer e fomentar o próprio desenvolvimento em processos, digamos, em ondas. Num primeiro momento, olhando especificamente, né, para dentro do próprio país, com as zonas econômicas especiais, e depois, aí sim, ela passou para os países vizinhos, olhando ali o entorno dela na Ásia, seguindo posteriormente ali para o continente africano, Europa e então América. Então, há uma relação bastante interessante que diferencia o Brasil da China. Enquanto o Brasil, a gente acaba olhando a China muito mais numa visão de suprir, numa visão de cadeia de suprimentos, não só de ser fornecedora de produtos aqui para o Brasil, mas também ser também um grande comprador. A China, por outro lado, ela olha o mundo em termos de diversificação de negócios, ou seja, ela acaba não colocando todos os ovos num único cesto, muito diferente do que nós, Brasil, temos feito nos últimos anos. Independência versus competitividade. A gente sabe que o Brasil é dependente aí, principalmente de insumos, praticamente 80% dos fertilizantes defensivos vêm de fora. E a gente sabe que a independência, no caso, né, como a China é um país mais independente, aumenta a competitividade. Por isso que é tão mais competitiva.
Sim, na verdade, quando a gente começa a pensar em competitividade, a competitividade sempre é o resultado de uma série de decisões que foram tomadas. Então, por exemplo, quando eu começo a pensar na competitividade do Brasil, em termos de produção de alimentos, eu preciso pensar toda a estrutura para poder manter essa produção. Então, entra uma visão não só de cadeia de suprimentos, mas de abastecimento desses suprimentos, portanto, em termos de logística, distribuição, o próprio conhecimento técnico, ou seja, mão de obra, pessoas. Então, a gente percebe que a competitividade, ela tem que ser vista num patamar muito mais amplo do que apenas um processo de produção. Então, precisa incluir também todo um processo de construção de inteligência, de entendimento, e aí é que entra todo esse arcabouço técnico, vamos colocar assim, que é a formação profissional. E nesse ponto aqui, a gente precisa ver essa grande diferença, né? Porque o Brasil ele tem crescido dentro do agronegócio, a competitividade nossa por fatores de território, é notável. No entanto, a gente acaba percebendo que a nossa competitividade ela ainda está muito exposta a fornecimento de insumos que são gerados e distribuídos por vários países. E é nesse ponto que a gente precisa também pensar que a nossa competição ela depende dessas relações comerciais com menores atritos. Tanto que a gente recorda que houve ali, né, quando teve a guerra da Rússia na Ucrânia, naquele primeiro momento, lá em 2022, o risco do desabastecimento no fornecimento ali de fertilizantes. Ou seja, a gente percebe que a nossa competitividade, ela depende muito de um contexto em que o mundo inteiro não tem nenhum tipo de atritos entre os países. E nós sabemos que isso, nos últimos anos, tem sido bastante difícil. Relações comerciais fazem parte aí também das relações diplomáticas. Ô José, há uma previsão, uma possibilidade que a China desacelere esse crescimento? Você falou, ela desde 2004, ela foi crescendo, é uma potência e foi quando foi se estreitando ainda mais a relação com o Brasil, tornando-se uma grande parceira. Existe uma previsão para esse crescimento desacelerar lá na China? Então, o que existe é que a China vai ter que entrar numa rota de crescimento que a gente chama sustentável, né? Por exemplo, quando a gente começa a falar da China, que vinha crescendo a 2 dígitos o PIB, né, o Produto Interno Bruto, aí, no mínimo a 10% ao ano, nós estamos falando de um país que vinha crescendo a 2 dígitos desde 1978. Portanto, nós estamos falando aí de um país que praticamente há quase 5 décadas vinha crescendo a 2 dígitos. E nós sabemos que isso acaba tornando quase que insustentável todo esse processo, porque a demanda que um país desse vai vir a ter por insumos, sejam eles commodity agrícola, minerais, o próprio processo de energia, é muito intenso. Há um outro lado que é muito importante, que o crescimento da China, ele foi pautado, ele é pautado ainda por uma grande taxa de reinvestimento do próprio governo. Ou seja, a China é um país socialista, tem uma ideologia socialista, e a taxa de reinvestimento do próprio governo na própria economia gira em torno aí de 30% a 35%. Enquanto que uma média sustentável entre os países desenvolvidos gira em torno de 20% no máximo. Ou seja, é natural que a taxa de reinvestimento tenha aqui para patamares, digamos, sustentáveis. E é nesse processo que a gente já começa a perceber que aquele ritmo de crescimento, vamos colocar, bastante expressivo, que nós tivemos entre os anos de 1978 até praticamente ali 2010, 2011, já começa a entrar numa rota de equalização a partir de 2014. Então, sim, a China que nós teremos nos próximos anos deve ser uma China que vai crescer no máximo a 5%. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República, que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo.
Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda E o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você. Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, A mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! E quais são as vantagens aí do Brasil perante a China? Eu acho que a gente tem uma das primeiras vantagens é que nós temos um território que, de certa forma, permite ter um grande volume de produção e ser um importante fornecedor de alimentos. Então, ser um fornecedor de alimentos para hoje o país tem a segunda maior densidade populacional do globo, atrás apenas da Índia, é um ponto de vantagem competitiva para o Brasil. Há um segundo ponto importante, é que o Brasil, por relações históricas, ele nunca foi aquele país de inseguranças políticas, vamos assim colocar, o que para fornecer alimentos é uma premissa fundamental. Você tem um país na qual as relações históricas, elas ficam isentas, vamos pôr assim, daqueles movimentos que de repente pode ter para um determinado governante romper qualquer tipo de relações. Então o Brasil historicamente sempre foi, digamos, um bom vizinho e sempre manteve isso. E para a China isso é importante. E há, lógico, um terceiro fator que é essencial, que é a própria participação do Brasil dentro do continente americano. Estrategicamente, nós somos relevantes, não apenas na produção de alimentos, mas também pelo nosso posicionamento geopolítico. Você falou aqui no início sobre a diversificação de mercado, a importância justamente aí para melhorar, aumentar a independência, aumenta a competitividade e o país se desenvolve também, né? Exatamente, eu recordo que a questão de alguns anos, eu cheguei a ler um artigo que eu achei bastante interessante o título, em que o autor colocava o seguinte: a China sabe o que é do Brasil, o Brasil sabe o que é da China. Porque quando você pega e olha a visão que o Brasil tem do mercado mundial, nós colocamos, parece que todo o comércio mundial gira em torno de um único país. Em contrapartida, o Brasil para a China é um fornecedor. E isso fica muito evidente quando a gente começa a ver as estratégias de investimento que a China tem feito em vários países do mundo, sendo que no Brasil tem uma representatividade muito baixa. Por mais que nós falamos que a China tem um grande volume de investimento no Brasil, no todo, dos recursos, dos investimentos estrangeiros diretos que a China faz em vários países, nós representamos aí 1%. Ou seja, a China, ela coloca o Brasil como um parceiro relevante, sim, mas é um parceiro dentre vários outros. Em contrapartida, o Brasil apenas olha para a China como se fosse um único país na Ásia ou até mesmo se fosse um único país destino para os produtos do agro e acaba, de certa forma, desconsiderando oportunidades de negócio que poderiam ser construídas, seja com a União Europeia, seja com outros países da Ásia ou até mesmo aqui no continente americano. A China é o principal destino de diversos produtos brasileiros, né, José? Praticamente os produtos do agro, o principal destino é a China. Sim, hoje nós temos ali praticamente 70% da soja produzida no Brasil é direcionada para o mercado chinês. A China ela acaba comprando um grande volume de soja, geralmente in natura, onde ela vai processar e a partir dos subprodutos gerados ela vai atender uma série de cadeias de suprimentos que estão distribuídas ali na Ásia. Em contrapartida, a gente tem também ali como mercado destino
para carne, inclusive de aves, de frangos, e agora, né, esse embate comercial aí com os Estados Unidos e a China vindo a homologar algumas empresas para exportar o café dentro desse embate tarifário que tem entre o Brasil e o próprio Estados Unidos. Então a gente tem sim um parceiro comercial relevante, no entanto, é preciso colocar os pesos e medidas em toda essa situação, porque isso impacta diretamente o próprio futuro do agronegócio brasileiro. E o que a gente mais importa da China? Então, a gente importa, quando a gente começa a falar de produtos importados da China, nós temos nesse momento uma série de classes de ativos químicos. Então, quando a gente fala em agronegócio de forma direcionada, a gente acaba importando daquela região do globo, ali da Ásia, vamos pegar em termos de classes de nutricional, a gente tem uma grande importação de fertilizantes. Mas da China, de maneira específica, nós acabamos importando muitos ativos químicos que são utilizados aí como defensivos, tanto químicos quanto biológicos também. Então, a gente tem essa primeira visão, né, de entrega. Temos, igualmente, uma série de equipamentos que acabam vindo, principalmente voltados para a manutenção de metal pesado, mas, em grande maioria, é possível colocar ativos químicos, direcionado principalmente na parte de tratamento fitossanitário aí da agricultura brasileira. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção! Não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda. E hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece. Não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Informação é a chave para decidir esse jogo. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Para tornar isso possível, dependemos de você. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre os fatos. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. Para você, como um estudioso que acompanha, né, essas relações, esses mercados, quais são os interesses da China no Brasil? A gente tem visto aí ultimamente muitas empresas se instalando por aqui. A China, ela tem uma visão muito clara do que ela busca, né? Então, por exemplo, a gente fala de China, tudo que ela está colocando nesse momento nada mais é do que o desenvolvimento de toda a estratégia do país que eles desenharam desde 1948.
Algo que a China mantém, inclusive até algo que a gente costuma dizer, que se você quiser saber o que a China pensa, basta ler o Plano Quinquenal de Desenvolvimento que eles acabam escrevendo, publicando a cada 5 anos. Esse plano quinquenal nada mais é do que uma estratégia de desenvolvimento de país. E eles estão caminhando para o seu 15º plano quinquenal, ou seja, uma revisão de quais são os pilares estratégicos que a China vai investir, ou melhor, vai direcionar todos os investimentos e concentrar esforços em suas políticas públicas. Então, a gente tem hoje, nesse momento, essa visão de país que a China colocou, o próprio objetivo deles é se tornarem um país em relevância que eles possuíam antes de todo o processo de revolução industrial, vamos colocar assim. Basta recordar que até 1750 a China era praticamente o centro do mundo, né? E ela acabou perdendo esse centro do mundo a partir do instante que teve toda aquela revolução industrial que migrou, né, todo o centro do poder para a indústria, seja na Europa inicialmente e depois na América. E o que a gente começa a perceber é que ela tenta reconquistar e se reposicionar. E esse movimento de reposicionamento tem sido construído gradativamente nos últimos anos. E o foco dela é a partir de parcerias e relações bilaterais. Algo bastante interessante de analisar, quando a gente pensa que a maioria dos países sempre buscou ali acessar os mercados via o OMC, por exemplo, Organização Mundial do Comércio, onde uma vez você sendo aceito, você consegue, por irrigação, entrar em todos os países que fazem parte do OMC. A China, em todo o tempo, ela sempre priorizou relações comerciais bilaterais, ou seja, relações diretas com diversos países do mundo. E ela tem uma proposta tentadora para qualquer país. Ela tem, de um lado, ela oferece acesso a crédito, e, por outro, ela também oferece mercado comprador. Ou seja, você tem uma dupla proposta que acaba sendo bastante tentadora para qualquer relação bilateral. Essa é uma das coisas que o Brasil pode aprender com a China, né? E a gente tem que levar em consideração, é uma potência, é um país relevante, um país milenar. O Brasil ainda é um novinho, né? Perto da existência da China. Exato, e algo que chama bastante atenção e que merece aqui o nosso destaque é essa preocupação do país que eles querem ser no intervalo futuro de tempo. Por exemplo, a questão de há pouco eu acabei comentando aqui da política de Estado que o Brasil precisa vir a ter, né? Porque tem uma diferença muito grande de política de Estado e política de governo. Geralmente, política de governo é um representante que está ali, dura 4, 5 anos e não tem quase comprometimento com a continuidade do próximo, do gestor que antecedeu. Enquanto uma política de Estado é o que você quer ser enquanto país, enquanto nação. Então, isso é algo que a gente deveria, sim, aprender com a China. Pensar o que nós queremos ser enquanto país e direcionar os nossos esforços para que todas as políticas e recursos sejam direcionados e que o comprometimento com o resultado, ou seja, aquilo que o governante anterior, quando passa o bastão para o seguinte, ele dê continuidade. Eu acho que aqui, sim, é um ponto de aprendizado que a gente deveria considerar. José Carlos, da Marca Strate e da Harvey, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que possível estou à sua disposição. Obrigada. Gratidão a você que nos acompanha. Siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional. Desempenho reprodutivo das vacas de primeira cria, chamadas de primíparas, é um dos maiores desafios da pecuária de leite. Nutrição balanceada, manejo eficiente e cuidados pré e pós-parto são essenciais para garantir fertilidade, saúde e produtividade. Bruno, qual o diferencial do manejo reprodutivo de vacas primíparas e multíparas? Joyce, uma vaca primípara, ela é uma fêmea de primeiro parto. Né? Então, ela é a primeira experiência que ela está tendo desse processo de ter um filho, né? De ter uma cria. A vaca multípara, ela é uma fêmea mais experiente, ela já passou por isso em outros momentos. Então, você tem diferenças de comportamento, né, desses dois tipos de animais. A vaca primípara, ela, por ser mais inexperiente, ela permite que outras vacas do rebanho troquem o seu filhote ali, né, a sua cria. E nesse momento do nascimento, existe a criação de uma relação materno-filial muito forte, de um vínculo muito forte entre a mãe e a sua cria. E esse momento de tocar, de lamber, que a mãe tem esse comportamento com a cria,
é o fortalecimento desse vínculo. E quando a fêmea permite que outras vacas acabem se aproximando ou tocando do seu filhote, na sua cria, essa relação pode ficar um pouco mais fraca. Então a vinípara, a chance dela rejeitar o bezerro dela é maior que o abortícola, que é mais experiente nesse processo, dessa criação desse vínculo. Ao mesmo tempo, a vaca vinípara, por ser o seu primeiro parto, ela tem um núcleo mais sensível, os tetos mais sensíveis, então ela se movimenta mais, em alguns momentos ela pode não deixar que o bezerro não produza da forma correta, pensando numa pecuária de leite a pasto, ou mesmo numa pecuária de corte, né, que também é muito, na pecuária de corte, principalmente essa reação da vinípara ao bezerro, poder ser um pouquinho mais reativa, não deixar ele mamar tão fácil. E aí você pode ter uma falha da transferência da imunidade passiva e levar a problema de saúde desse bezerro. Ô Bruno, e qual a idade, a partir de que idade que a vaca ela está preparada para a primeira cria? Normalmente, a gente fala mais em relação ao peso, né, do que a idade. Claro que a idade também é importante. Né, em vacas de leite, a gente já está pensando em vacas assim de 20 a 24 meses de idade. E vacas de corte, nós estamos falando de animais que podem estar até 14 meses já prontos para a idade reprodutiva. O mais importante do que a idade em si é o peso. E essa vaca, para entrar em reprodução, ela tem que estar próximo ali dos seus 60% a 65% do peso maduro. Então, depende da raça do animal, depende de qual é o peso adulto dessa vaca, mas ela tem que atingir mais ou menos essa métrica de 60% do peso adulto para entrar em reprodução. Isso na concepção. Essa vaca tem que atingir em torno de 80% do seu peso adulto. E se passar desse período que ela está pronta, por exemplo, vamos colocar aí 2 anos, se por algum motivo deixar passar muito tempo, ela pode ainda a criar ou tem um limite aí para ela poder ter a primeira cria? Essa é uma questão da idade, já é mais uma questão do limite econômico e não fisiológico. Né? Então uma vaca ela tem que emprenhar o mais cedo possível para que ela entre logo em produção, seja de leite, seja de corte. Então quanto mais cedo ela entrar em produção, mais cedo a gente vai ter a retorno do investimento que foi feito nesse animal. Quando ela fica mais velha, ela pode sim emprenhar depois, inclusive os desafios são menores se ela emprenha mais velha, né, porque ela já cresceu, então o retorno econômico é muito mais baixo, né, porque ficou muito tempo perdendo, ou falou assim, dando gastos sem dar retorno, né? Então o ideal é a gente respeitar intensificar o nosso manejo nutricional e sanitário, racional vai fazer, para colocar o mais cedo possível essa vaca assim, em reprodução, seja no leite, seja no corte, para a gente ter logo o benefício econômico da atividade.